Beleza, galera? Começando mais um Camorim Forever. Já quero lembrar para vocês de se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, sigam a gente nas redes sociais, @Camorim Forever. E hoje eu vou conversar com o Marcelo, dono do Tia Graça, do restaurante Tia Graça, que todo mundo conhece aqui na região. Mas antes, vocês vão se ligar na nossa vinheta do Camorim Forever. Solta! Camorim Forever. Voltando aqui, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz de você vir aqui, até porque você tem um empreendimento de anos aqui. Não só no Tia Graça, mas você tinha a Pizzaria do Gaúcho. Pô, o cara é o manda-chuva dos empreendimentos aqui da região. Olha só, mas eu quero lembrar para você o seguinte: se você sentir vontade de tomar aquela Heineken gostosa, você tem que ir no Depósito Camorim, tá? É aqui na Estrada do Camorim, em frente ao condomínio Modata, os melhores preços de Heineken da região. E lá você também encontra tudo pro seu churrasco, tanto carvão, do teu gelo, que é o melhor preço também. Então vá lá no Depósito Camorim, fala com o pessoal que vocês vão ter ótimo atendimento. Todas as vezes que a gente está aqui com sede, um calor danado, a gente vai para lá e para lá. Então não deixe de frequentar. E outro lugar, Marcelo, que eu acho que eu tenho certeza que você já comeu a coxinha do Coxinha Bragança. Não tenho dúvida que você já foi lá. Cara, é sensacional. Olha, foca lá, o centro da coxinha, cara, que você vai levar para casa, tem um valor especialíssimo. Só você ir lá no Centro Comercial do Espiguinha, em frente ao Mercado Unido, você vai lá e você vai encontrar coxinhas de Bragança. Vai bater lá e vai falar: eu quero o centro da coxinha. Só que não é coxinha normal não, amigo. Lá tem coxinha com costela com creme cheese, por exemplo. Pô, não é todo lugar que encontra costela com creme cheese na coxinha. Então lá no Coxinha Bragança você encontra tudo de mais bacana que você possa imaginar. Cara, tá vendo como que é legal a gente falar do Camorim? Porque olha quantas possibilidades. E eu tô aqui com o Marcelo, que o Marcelo, cara, é um empreendedor da gastronomia, né, Marcelo? Você que tá com a Tia Graça há tanto tempo, me fala um pouco desse teu empreendimento, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o teu conhecimento, que a gente já bateu um papo aqui, o Marcelo conhece de tudo. Mas Tia Graça, a história do Tia Graça, Marcelão. Pronto, eu vi tu fazer várias propagandas aí. Tia Graça da época que não tinha nada no Camorim, né? Nós chegamos aqui em 1994. Na verdade, eu cheguei em 14 de novembro de 94, na Pizzaria do Gaúcho, né? Então, era uma época muito... O Camorim era um lugar muito remoto. No Espigão, né? No Espigão, é. Primeiro em frente a Glaxo, em 94, e depois, em 98, eu vim para o Tia Graça. E fiquei até 2010 ou 12... ainda com a Pizzaria do Gaúcho, e por alguns motivos nós nos fizemos de lá e eu continuei com o Tia Graça. Então, só na época que só tinha o Tia Graça, né? Então, vou dizer que eu sou o mais antigo de todos, né? E o Tia Graça acabou... É um empreendimento familiar. Quando você fala que eu sou o dono, na verdade, somos uma família, né? Eu comecei com o meu então sogro. Eu vou tratar como sogro porque, para mim, sempre foi como um pai. Ele é dono do Bosque da Praça. Ele começou há muitos anos, veio de Portugal, começou o empreendimento. Eu trabalhava em banco, junto com a filha dele, que veio a ser minha esposa. Hoje nós não somos mais, não estamos mais juntos. E surgiu a ideia de nós abrirmos um restaurante familiar. Então, o Tia Graça surgiu dessa ideia de um restaurante familiar. Graça era minha sogra, que veio a falecer, nós a perdemos em 2016. E nós constituímos o Tia Graça a partir disso, de uma ideia de ter um ambiente familiar. Então, o que me dá prazer hoje, agora dia 9 de abril, vamos fazer 25 anos que nós estamos aqui no Camorim, 25 anos de Tia Graça. No Camorim mais, né? Porque eu cheguei em 94, são quase 30 anos, são 29 anos. Mas no Tia Graça, especificamente, dia 9 de abril, faz 25 anos. Boda de prata com Camorim, Tia Graça. Que coisa maravilhosa, hein? Então, nós montamos a coisa voltada para a família. E sempre foi assim. É interessante que, às vezes, eu estou no Tia Graça, passados 25 anos, já são 2 gerações, né? Sim. Às vezes eu cheguei lá, pô, brinquei muito nesse parquinho. Não é o mesmo parquinho, porque mudou de lugar. Sim. Mas são pessoas que nós atendemos desde criança mesmo, né? Nós perdemos várias pessoas, idosos que se foram, que é o ciclo da vida. Mas hoje eu vejo alguém chegar com um filho, papai brincou aqui, eu estou ficando velho, Então, é uma satisfação muito grande, né? E eu sou uma pessoa que ama realmente o Camorim. Eu vi o Camorim crescer através desses 25 anos, e digo de elogio, você te conheci hoje, ele já conheceu há algum tempo, a equipe está aqui. O que você está fazendo é um trabalho maravilhoso, e que todo esforço que você faça, que a sociedade entenda, né?
Hoje eu ia fazer até uma pesquisa para saber quantos moradores tem um Camorim, não deu tempo, a vida é corrida, mas é necessário ver quantas pessoas moram no Camorim. Conversamos um pouco do poder político do Camorim, porque muitos que moram aqui, como eu, infelizmente, não votam aqui. Ainda vou votar lá em Varlô, onde eu fui criado. Então é um erro, talvez mudar esse pensamento, ter força o Camorim de trazer para cá a infraestrutura tão querida, né? Eu sou um pouco saudosista, né? Acho que um pouco tradicional. Acho que o Camorim não podia crescer tanto, né? Na questão de vir pessoas morarem para cá. Porque antigamente você chegava no Camorim, só da época que eu conhecia o Manel da Vaca. Passava, me dar um leite aí, um litro de leite dava. Tinha o seu Machadinho, quem não lembra do Machadinho. Então, são pessoas que você conhecia. Hoje você não tem mais condição. Isso é da prosperidade, do crescimento, do progresso. Eu sinto um pouco saudade disso, mas o que está acontecendo hoje, as pessoas que vêm para cá também são pessoas que procuram um abrigo, né? Talvez um local de proteção, porque o Camorim é um lugar ainda protegido. Raro o lugar no Rio de Janeiro que você tem uma segurança que você tem aqui. Então, eu tenho muito orgulho de empreender no Camorim, de morar no Camorim e trazer mais pessoas para cá. Como a gente falou do Tia Graça, é interessante que o Tia Graça, quando alguém que vai abrir alguma coisa lá no Camorim, de comida, primeiro ia no Tia Graça. Hoje tem outros modelos, né? Chegava lá, olhava, daqui a pouco abria algum comércio. Eu fico muito feliz por isso, né? Hoje eu vejo grandes empresários que vêm para cá, empresários que são mais jovens do que a própria idade do Tia Graça, né? E interessante que eles me motivaram, né? Até uma coisa que eu não cheguei a conversar contigo. Hoje eu tenho feito uma mentoria para poder estudar o mercado, entender o consumidor, porque o conceito de Tia Graça é você chegar lá e colocava comida para você, né? Então, servir o melhor que nós podíamos pelo menor preço possível. E as pessoas comiam bem, né? Então, hoje o consumidor mudou completamente. Hoje eu entendo perfeitamente que, na minha concepção de vida, eu acho um pouco retrógrado, né? A pessoa chega ali, ela não está preocupada em estar com a família, quer 2 ou 3 pessoas sentam à mesa, querem tirar foto de um drink, de uma comida, mais preocupados, né? Desculpe falar aqui, mas sendo bem franco, mais preocupado em causar talvez um impacto onde ele está do que propriamente a experiência que ele tem. Sim. E eu tenho estudado isso, né? Para tentar fazer com que o Tia Graça cause esse impacto de você dar experiência e conseguir conciliar o bom preço e a qualidade que nós tínhamos ao passar dos anos, né? Eu tenho feito essa mentoria, comecei agora, tenho estudado. E quanto você tem que aprender, né? Você vê a juventude te empurrando aí, querendo espaço. Mas essa é a questão. Se a gente fechar os olhos e não respeitar os Enzos, você sabe que são os nascidos de 2000 para cá. Exatamente. Mas essa galera tá com ideias incríveis, porque eles vêm crescendo já com a globalização coladas na mão deles. Então, eles estão desenvolvendo coisas magníficas. Tudo bem que eles não vão ser referência para um conceito de uma mentoria sua. Pela sua experiência, por tudo que você já viveu como empreendedor, talvez você consiga dar caminhos muito melhores do que essa galera tem. Mas se você não observar o que eles têm para trazer, talvez a sua mentoria fique incompleta. Eu entendo perfeitamente essa tua vontade de abrir o horizonte. Você falou algo interessante. Eu penso assim, né? Pensar, como é que alguém mais jovem vai me dar... Hoje, o meu conceito mudou um pouco em relação a isso. O jovem que está fazendo essa mentoria é uma empresa de Curitiba, domine seu restaurante, até uma propaganda para ele que é excelente a ideia, o garoto jovem, o Matheus, eu tenho observado. Nós temos muito que aprender com os mais jovens, porque ele usou um termo muito interessante. Quando você está na mesma situação e não muda com o passar do tempo, você é arrogante. Eu nunca me considerei alguém arrogante. Mas quando ele falou isso, eu parei para refletir. Arrogante é aquele que pratica os mesmos erros seguidos, não evolui, mas não estuda, porque acha que sabe o suficiente. Então, isso é uma arrogância. Sim. E eu sou um cara arrogante, porque eu não mudava. Então, estou entendendo que há necessidade de mudar. O mercado é uma mudança. E no meu segmento, que é a alimentação, não é a comida, é a experiência. Você tem que chegar no local, né, e ter uma música legal, de repente, um drink legal, um atendimento, e se preocupar mais com o cliente, né? Uma coisa que antes eu falava assim, o cliente vem aqui, é meu amigo e tal, e nós vamos tratar da melhor forma possível, mas não é a mão que entrega, sabe? Você chegar ali e proporcionar uma experiência, né? Receber uma criança, minha preocupação sempre foi a família. Num dado momento até me perdi um pouco disso quando eu tirei o parquinho, porque veio essa Covid, mexeu com todo mundo, ninguém queria ficar mais dentro do restaurante, em lugar fechado. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma evolução do que aconteceu nos últimos 2 anos. Todo mundo ficou parado, 3 anos, na verdade, né? 3 anos agora. Sim.
E eu tinha essa visão. Hoje não, eu retomei o parquinho, fiz um banheiro deficiente, me preocupei com o fraudário, porque o restaurante Tia Graça, o imóvel é nosso, e é grande o espaço. Você vê, talvez seja o maior restaurante do Camorim, é o Tia Graça. Nós temos ali, são 700 e poucos metros quadrados, então dá muita gente. Então eu tenho um espaço físico muito grande. Então eu fiz um banheiro para deficiente, com fraudário. Rara uma mãe que tem um lugar para chegar e trocar a fralda. Ninguém pensa naquela mãe, né? Um deficiente. O pessoal fala que os restaurantes são inclusivos, mas será que tem um banheiro? Não critica ninguém. Né? Então, mais uma vez, eu consigo fazer porque o meu espaço físico me proporciona isso. Aqui tudo é muito caro, ficou muito caro. Você pegar alguém e botar um restaurante aqui, ele vai pagar um aluguel absurdo por um espaço muito pequeno. Né? Então, eu estou compreendendo isso. Eu mudei minha cabeça muito e tenho aceitado muitas, até a ideia, né, dos clientes que tiverem a oportunidade de dar sugestão, pode pegar o Instagram do restaurante, eu mexo nele. Então, eu estou tentando me modernizar para dar o melhor, né? Dar a melhor experiência, preocupar totalmente com o cliente. Você vê que muda, né? Conforme o tempo. Bom, perfeita essa tua análise, Marcelo, porque se a gente se fechar no nosso mundo de sabe tudo, acaba que a gente fica para trás. Porque imagina hoje, né? A família que chega lá, ela está preocupada sim com a comida, ela está preocupada sim com a qualidade, ela está preocupada com a segurança. É que, graças a Deus, a gente já estava falando sobre isso, que o Camorim hoje é um bairro que destoa do restante, não só da região de Jacarepaguá, mas do Rio de Janeiro inteiro. São poucos os bairros como o nosso aqui, que a gente ainda pode ficar tranquilo em caminhar nas ruas, em andar com uma bicicleta, em poder, de alguma forma, vivenciar o ambiente. Né? Então, as pessoas também se preocupam com segurança, mas essa questão da experiência via rede social, via a imagem que ela constrói a partir de onde ela está, isso é muito importante. Se você não entendesse isso, ficava para trás. E essas suas iniciativas são perfeitas. E eu vou falar para você o que aconteceu comigo pessoalmente. Eu fui lá com a mãe da minha filha e tudo mais, e ela trocou a fralda da minha filha, não tem um fraldário. Então, assim, em outros lugares, de repente, não poderia ser assim. Até porque, para mulheres, levar a criança para dentro de um banheiro, onde é que ela vai trocar a fralda? Exatamente. Em cima da pia que todo mundo usa, que todo mundo lava, bota ali a sua criança. Então, legal, bacana a sua iniciativa. E uma visão que eu tinha antes, né? As pessoas pensam em concorrência. Eu tenho uma visão complementar, até conversando com você, mostrando a música que eu fiz, né? De Amor Balanço. Eu não penso que existe a concorrência. A concorrência é saudável, o espaço é para todos, né? Então, eu sou muito aberto a conversar. Eu era muito fechado, assim, eu nunca saí do restaurante e fui ver outro restaurante. Nunca. Você até falou de lugares que eu vou procurar visitar mais, ter um intercâmbio, porque nós temos que fazer do Camorim um lugar realmente agradável para as pessoas que moram. Eu sou um pouco reticente às pessoas virem para cá, né? Você fica assim, pode aumentar a violência, mas que venham conhecer. É um reduto de segurança. Você falou até da ideia de fazer um polo gastronômico excepcional, se vier. Porque que venham mais pessoas empreendendo no Camorim, porque o Camorim é um lugar diferenciado. Você falou que é um bairro diferenciado do Rio. Eu considero o Camorim um dos melhores lugares do mundo. Você foi por ironia. Eu lembro quando eu tive o privilegiado de viajar a alguns lugares, eu vinha, quando chegava no Rio de Janeiro, dava uma saudade do Camorim. É impressionante. Como é que pode? A pessoa, às vezes, menospreza esse lugar que é um lugar maravilhoso. Nós conversamos antes de entrarmos aqui ao vivo, através da entrevista. O Camorim é a maior floresta urbana que existe no mundo, está aqui no Camorim. Uma das maiores as igrejas mais antigas do Brasil está no Camorim. Então, você tem água... Toda a história quilombola, né, faz parte da história do país. Um local, vamos dizer assim, que sagrado para a nossa história. Sagrado é a palavra. Então, o clima do Camorim é maravilhoso. Talvez poucas cidades do mundo tenham um lugar arborizado, bucólico como esse, de estar no Camorim. Então, e floresta nativa. Nativa. Se você olhar, a floresta nativa, isso aí é coisa rara. Não é? A floresta da Tijuca, a grande, aqui 5 vezes maior do que a floresta da Tijuca, mas lá foi replantada. Então, Pedro mandou replantar. Aqui não, é nativa. Então, é um lugar sensacional. Né? Então, que as pessoas que moram aqui possam pegar esse exemplo e ter orgulho desse local, né? Ter orgulho do Camorim e exigir que se faça melhor. Né? Nós estamos falando que aqui é um pouco abandonado pelo poder público, então talvez fazer exigências de que possam melhorar. Né? Em breve, nas próximas semanas, a gente vai ter a presença aqui da Thalita Galhardo, que é a subprefeita de Jacarepaguá. A gente já entrou em contato com a Thalita, que gentilmente, de primeira, já aceitou o convite para vir aqui, porque
a gente anda nas ruas, conversa com as pessoas e os moradores aqui do Camorim têm muitas dúvidas sobre iluminação, ruas esburacadas, entre outras questões a mais, que pelo Camorim e pela preocupação que você teve, eu voto fora, mas eu vou passar a votar aqui, porque isso fortalece o nosso poder como comunidade, né? Quanto mais votantes, vamos dizer assim, nosso colégio eleitoral for maior, mais poder público a gente acaba tendo. Então, se a gente conseguir trazer esses políticos aqui para a gente passar as demandas, que as pessoas mandem as perguntas pelas nossas redes sociais, para a gente poder repassar isso ao poder público, para ver se ainda melhora mais, até para a questão de preservação. A gente estava falando sobre isso antes, até porque, gente, assim, a gente começa aqui a entrevista, mas antes a gente já está num bate-papo, conversando, e a questão da preservação aqui da área do Camorim, a gente tem que tomar muito cuidado para que na frente a gente não perca toda essa paz que se tem. Então, é bom que a gente consiga, né, Marcelo, manter esse equilíbrio ambiental que a gente tem nessa área, que é uma coisa que vários bairros, várias cidades buscam e a gente já tem. Então, é muito importante que a gente consiga manter, mas isso vem através de poder público. Não sou eu, não é o Marcelo, não é ninguém que vai conseguir controlar isso. A gente necessita dessa mediação do poder público. E é interessante, esse poder público, mas através da exigência do próprio morador. Exato. Porque, assim, poucas pessoas, inclusive eu conheço o Camorim até chegar lá à estação da SEDAI, fui um pouco mais adiante, mas nunca fui no açude. Esse açude é bem antigo, tem uma história. Talvez alguém que tenha o grande acesso que você tem às pessoas, alguém que tenha ideia, tenha condições de fazer talvez um passeio com as crianças, né? Mostrar esse local, difundir mais esse turismo no Camorim. Interessante que eu conheci um casal, estava conversando antes, ele é inglês e a esposa é africana, eles foram morar na África do Sul. Quando eles estiveram aqui, eu fui cicerone deles, levei alguns lugares, estava dentro deles o Camorim. Aí foi tirava foto de uma formiga. Ele falou, como é que pode? No Brasil, vocês têm isso aqui? Os saguis, que muitos deles não são nativos daqui, mas estão aí, criam alegria. Ele falou, como vocês têm isso aqui no Brasil, aqui, e vocês não são um povo rico? Então, a nossa riqueza está na natureza. Então, tem alguém que possa ter. Falou em empreendimento, que vem alguém com a ideia de empreender o turismo, né? A parte bucólica que nós temos, as caminhadas. Antigamente tinha um rapaz que fazia lá, ele veio a falecer, o Pel, né, que todo mundo conhecia, acabou, acho que eu não sei se alguém mais faz isso. Né? A própria, o Instituto de Meio Ambiente, lá em cima, não, mas eu acho que é o Instituto INEA, ele está lá em cima, que está tomando conta da estação do SEDAI. Lá tem uns lugares que eles fazem alguns lugares, agendam e vai passear, que levem suas famílias para conhecer. Isso é maravilhoso. Às vezes nós saímos daqui para conhecer um lugar distante, quando a beleza está aqui, entendeu? Esse é um patrimônio nosso, né, de todo brasileiro, mas quem mora aqui tem essa facilidade de ir a pé. Sim. Você falou de andar de bicicleta por aqui. Não, maravilhoso. Eu adoro andar de bicicleta. Já é, para mim, uma prática natural minha, pessoal. E aqui, cara, você olhar essa natureza toda, pegar esse vento fresco no rosto, assim, aqui é maravilhoso. Mas já que você está gostando tanto desse Camorim, que ama a sua vida, eu vou te trazer duas coisas para você experimentar. Não sei se você já experimentou essa coxinha do Fabinho, mas a mini coxinha, cara. Essa você não comeu ainda não, Marcelo. Eu vou pedir, produção, pede aí. Com certeza o Fabinho entrega rápido aqui, manda a equipe dele entregar rápido a coxinha e o cachorro-quente prensadão, que é em frente ao Cristal Mall, o Enigma. Já pede os dois logo. O que a gente vai fazer? A gente come a coxinha e come o prensadão. Você aí que quer matar a fome, pá, agora, prensadão. Você quer, beliscar, vai pegar um ônibus, vai na coxinha do Fabinho. Mas os dois vão estar aqui, porque eu quero que o Marcelo experimente os dois. Tá? Então já pede a produção, já pede com certeza 10 minutinhos e eles vão entregar aqui. Marcelo, eu queria agora entender os desafios de empreender e tanto tempo manter um empreendimento ativo e com sucesso, no caso do Tia Graça. Quais são os desafios como empreendedor? Você já disse a tua preocupação com as pessoas, mas a parte administrativa, como manter, como se equilibrar sabendo que tem mês que não vai dar tanto, que tem outro mês que vai dar pouco, outro mês que vai dar mais, como você equilibrar suas finanças, não olhar que no mês deu um bolso cheio e falar, tô milionário, e no outro saber que você pode ter problemas. Como o desafio do empreendedor, ainda mais no seu caso com 25 anos de Tia Graça.
É interessante, né? O Tia Graça, se nós colocarmos todos, né? Existem aqueles os funcionários que às vezes ficam por um período e tal, mas em média nós temos quase 40 colaboradores. Né? Então, e você pensar nisso... 40? Caramba. São 2 turnos, são às vezes motoqueiros que eles são funcionários da casa, mas aí você não observa que eles estão na entrega, né? Então são em base 38, 40, às vezes alguém fica, porque a mão de obra hoje nós temos um problema muito sério. Acho que não é do Tia Graça, é do Brasil. Você ter pessoas comprometidas com o trabalho. Nós estamos conversando há pouco. Né? As pessoas comprometidas e querem trabalhar. Elas querem emprego, né? Querem emprego, quer ficar um tempo ali, mas a disposição de aprender, querer, está muito difícil isso acontecer. Isso é um fato real. Você tem ideia, hoje eu tenho no Tia Graça 5 vagas de emprego. Se você tiver 2 cozinheiros que queiram trabalhar, um saladeiro, um churrasqueiro. Então, as pessoas chegam por um tempo, ficam e saem, né? Por circunstâncias as mais diversas. Os desafios são grandes demais. Porque, primeiro, empreender no Brasil é você ser quase como um super-herói. Né? A gente fala do Homem-Aranha. Por quê? Você tem toda a obrigação e não tem nenhum tipo de direito. Esse é um fato. Outra coisa que acontece com um empreendedor, você paga todo mundo, você tem a alegria de recompensar dignamente e corretamente aqueles que trabalharam, os seus colaboradores, e no final você vai pensar se vai sobrar algo para você. Aí você passa a dizer, se é fato? É fato. Né? A margem de lucro no meu segmento caiu muito. Acho que como todos os outros, posso falar do meu. Então, o motivo pelo qual estou fazendo a mentoria, como você tem um faturamento X e você não consegue alcançar uma margem de lucro que seja satisfatória. Porque o comércio, você pode comparar a um atleta, um jogador de futebol. Qual é a vida útil de um jogador de futebol? 20 anos. Então, ele vai ganhar 20 anos para poder, nos outros 20 ou 30 anos, sobreviver daquele dinheiro. Então, um comércio, você tem que ganhar e tentar criar algum tipo de patrimônio para que um dia te dê retorno. Eu estou nessa vida há quase 30 anos. Então, você podia estar aposentado pelo sistema normal de aposentadoria. Sim. Se você aposentasse hoje, você não é compatível com o ganho que você tem no estabelecimento, pela preocupação que você tem. Então, como mudar isso? Está difícil, né? Então, a luta é diária, mas é interessante. Você não sabe fazer outra coisa. Né? Uma coisa muito interessante do senhor Arlindo, que é meu então sogro, vou tratar ele como sogro. Ele é um português, veio muito jovem de Portugal, e num dado momento nós compramos um imóvel. Né? O imóvel é próprio ali. Veio o Bradesco e fez uma proposta de nos alugar o imóvel, porque o Tia Graça era o último terreno comercial que tinha na Bandeirante, era ali. Depois a legislação mudou e se estendeu. Então, o Bradesco queria alugar. Depois ele foi lá para o MapBand. Então, queria alugar o Tia Graça. A oferta era tentadora. Aí eu fui conversar com ele, né? Porque mais velho, mais experiente. Ele falou, Marcelo, tem um detalhe. Nós podemos alugar. Mas você vai alugar esse imóvel e vai ter uma renda de vagabundo o resto da tua vida. Olha o termo que ele usou. E eu até então, eu pensei, mas como assim? Pô? É digno? Só detalhe. Quando você tem um comércio, você está gerando emprego, renda. Tem famílias que estão ali, você vai ver filhos e netos vindo de pessoas que elas vão poder ter orgulho de dizer que trabalham aqui e você vai ter orgulho de participar da vida dessas pessoas. Você não vai pensar só em você. Você vai pensar em gerar emprego, gerar renda. Porque a sociedade, nós vivemos um do outro. O próprio Criador de todas as coisas ama pessoas. Então, nós temos que amar as pessoas. E amar as pessoas é dar a elas a condição de viver, né? Dar o emprego digno que ela vai receber, a recompensa pelo seu trabalho. E você fomentar isso cada vez mais, isso vai fazer com que o ciclo siga. Eu achei aquilo tão encantador. Demorei um pouco a entender, né? Porque até então, se te dá um dinheiro de aluguel, você vai ter uma renda fixa. Pô, beleza. Mas quando entrou na minha mente isso, é como uma explosão de sentimento. Vamos dizer que você entrou numa rota de evolução como ser humano a partir dessa escolha. Perfeito. Então você pensa assim, eu não sei. Quer mais água, Marcelo? Quero, por favor. Então eu não sei fazer outra coisa assim, eu não sei isso. E o que acontece? Todas as pessoas merecem ter sua renda. Então o comércio informal prejudicou muito nós que não somos informais, né? Mas eu entendo completamente, a pessoa tem que gerar bens, o sustento da família, prejudica um pouco, chegou informal, chegou muito forte, aqui na nossa região chegou muito forte. Tinha até um amigo que era o César do Vovotino lá, às vezes ele ficava muito incomodado, conversava comigo, eu achava justo aquilo, mas eu fazer o quê? Eu não tenho, as pessoas têm que sobreviver. Então você tem que saber lidar com isso, porque o informal, o custo operacional dele é muito menor. Então tudo muda, né? A informalidade
tem o preço da informalidade, por circunstâncias que você quer financiar alguma coisa e não consegue, mas acaba tirando uma fatia. E com o tempo eu sempre pensava, dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Né? Dá para todo mundo. Você está aqui, vamos tentar, se reinventa. Mas é um desafio muito grande a cada dia. Porque você gerir um comércio como aquele, um empreendimento como aquele, um comércio, é muito difícil. Porque tem vários, desde uma fossa que venha estourar, ou um funcionário que não venha. Hoje, por exemplo, ontem deu um problema no esgoto, aí você tem que chamar alguém, providenciar uma máquina de... Todo dia é um problema. Na verdade, quando você é um empreendedor, você é um solucionador de problemas. Você tem que amar problema. Sim. Interessante, né? Você tem que amar problema. Ele tem que chegar e o problema tem que ser igual uma batata quente. Se joga na tua mão, tu não vai ficar com ele. Pega e joga logo, se livra. Sim. Não pode postergar, você tem que fazer, não pode procrastinar de jeito nenhum, tem que pegar e resolver. Então, é uma vida legal. E no comércio de restaurante é uma coisa sensacional. Porque tudo termina no restaurante. Brigou com a esposa, tá triste, bora tomar. Pô, sai de lá e conversa com o garçom e tal, aquela música, garçom, conversa, tá? Brigou. Reconciliou com a mulher, vamos para o restaurante. Perdeu o emprego, fica chateado. Então, tudo começa e termina sempre no restaurante. Isso dá uma satisfação muito grande. Né? E eu tenho essa alegria. Interessante que essa alegria se desvia um pouco. Eu fiquei um pouco triste em um determinado momento. Isso foi uma história de 5 anos, né, que eu tô me reinventando agora. Foi até um momento muito interessante quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Estou me reinventando agora. Conheci uma pessoa extraordinária na minha vida, que me ensinou uma forma diferente de viver a vida. Eu achava que a vida era você... Nós começamos até com isso, né? Você prosperar, ter um carro e andar de cordão de ouro. E, de repente, eu conheci uma pessoa que me mostrou que a vida... E eu estudei a Bíblia durante muito tempo, hoje estou um pouco afastado disso. E Deus diz que a vida... você tem que simplificar a vida. Quanto mais você simplifica a vida, quanto mais você simplifica, mais gostoso é viver. Né? É verdade. E essa pessoa foi me mostrando isso. E hoje eu me desvencilhei de qualquer tipo de vaidade nesse sentido. Então, hoje eu quero fazer com que o Tia Graça, nos próximos 6 meses, vamos projetar, 6 meses, 1 ano, seja um local onde a pessoa chega com a família, sinta prazer, que a gente possa retribuir isso à sociedade. Quando chegou a pandemia, eu tive um impacto muito grande. Foi no domingo, mandou fechar o restaurante. Até então, eu, na época, 34 funcionários. E o que eu vou fazer? Eu entrei em choque. Em choque. Eu fiquei o primeiro de segunda-feira, não conseguia fazer nada. Na terça-feira, uma pessoa me acompanhou, dizendo, a culpa sua, isso é no mundo todo. Na terça-feira, eu fiquei meio baqueado. Na quarta-feira, de quarta-feira, se eu não me engano, foi 27 ou 28 de março de 2020. Para cá, eu trabalhei todos os dias. Todos os dias. Eu passei a pandemia toda trabalhando. Porque eu não podia fazer nada, eu tinha que trabalhar. Chamei a equipe toda e falei, gente, vamos fazer o seguinte, se de tudo for ruim, as famílias vêm, nós vamos nos alimentar junto aqui, vamos tentar nos proteger. E com o passar da pandemia, as pessoas iam lá pedir comida no restaurante. Isso é uma coisa latente. Foi que as pessoas passavam a pedir que a gente tinha. Eu falei, o que eu vou fazer para essas pessoas? E não tinha. Como você passava, por mais que você pudesse ajudar, aquilo era uma ajuda paliativa, anestesia. Doeu, se tu não cuidar mal, vai voltar a dor. E como vai fazer? Aí eu criei uma quentinha, né? Uma embalagem que até eu botava 14,99 com Guaraná natural. Eu fui lá, comprei o Guaravita, que era o Guaracamp, que era a quentinha, era o melhor Guaraná que eu podia. A alimentação é exatamente igual que eu sirvo no buffet, tudo igual. A quentinha 500 gramas, às vezes ela é 600, fizemos tudo. Então, vamos fazer uma coisa que a pessoa tenha condição. O preço de uma Heineken. Na época, tem que a Heineken hoje é 16, já. Você for de qualquer lugar, você tem uma de 600. É o preço da quentinha do Tia Graça hoje lá, 15,99. Você vai lá, compra uma quentinha e leva o teu Guaraná natural. Com o passar do tempo, aquela quentinha, foi ver que muitas pessoas que estavam em situações de não poder hoje comprar um gás, ia lá comprar. E eu pude usar, eu vou tirar, porque não dá uma margem de lucro. Eu mantive. E hoje eu mantenho com muito orgulho. Eu boto uma placa lá do lado de fora, a pessoa pode ver aquilo lá, que aquilo gera o lucro mínimo, se não zera, mas eu mantenho. E muitas pessoas, às vezes, quase 100 pessoas vão lá e compram. Eu não estou preocupado, sinceramente, franco, a gente se conhece agora, quem me conhece, eu não estou preocupado, mas é um trabalho social dentro do que nós podemos fazer. Sim. Não é impacto de venda, né? Podia chegar ali e botar 5, mas não, aquelas pessoas vão até aquela que eu conversei contigo antes.
a gente tem que ajudar dentro do que a gente pode, sem estar dando, né? A Sim. pessoa tem orgulho de chegar lá, estou comprando a minha refeição. Qual lista você tem? Eu criei 2 no início, né? Hoje tem lá 5 opções. Quais são as opções? E mas... outra coisa, além disso, eu queria que você, depois desse discurso maravilhoso, porque eu achei incrível, porque não é só a gente se aproveitar, né, do público, por exemplo, no teu caso, se aproveitar dos consumidores, você está dando em troca muitas coisas interessantes, principalmente essa sinalização. Às vezes as pessoas não entendem isso, acham que a gente tem que colocar uma atitude pública ou visível para mostrar que você... Enfim, mas atitudes, né, sinalizações, isso já ajuda muito pessoas que estão passando por situações. A gente vê, às vezes a gente passa na rua, tem pessoas que até vão dizer assim, você olha, esse cara não tem problema. Às vezes o cara tá morto por dentro, amigo. O cara tá doído por dentro, tá machucado por dentro, tá sem dinheiro para bancar a família, tá, sabe? E encontra uma possibilidade ali de, pô, vou levar uma comida de restaurante para casa, vou dar... Isso aí. Cara, isso deve mexer muito com as pessoas. Isso, pô, parabéns por isso. Eu quero lembrar vocês, ó, para esse papo fantástico que a gente está tendo aqui, se inscrevam no canal, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais, marca lá, cara, bota lá no teu amigo, ó, vamos lá assistir o Camorim Forever, pô, tá bombando. Eu já quero agradecer a vocês a repercussão imensa. A gente está indo para fechando ainda nosso primeiro mês no ar e vocês já estão aí, cara, diretões com a gente. Lá no Instagram tá uma repercussão imensa, no YouTube também. Muito obrigado pela repercussão. De verdade, não imaginei que fosse ser tão rápida essa repercussão. Eu pensei que fosse demorar um pouco mais, porque a gente olha um bairro, pô, com uma população que não é tão grande, pô, um público mais nichado, mas a galera abraçou de tal forma, porque eu acho que a gente está conseguindo dar espaço para as pessoas, ao mesmo tempo a gente aprendendo um com o outro aqui a lidar melhor com o nosso bairro, né, cara? Então isso é fantástico. O que foi, produção? Chegou? Chegou? Então vamos embora, cadê? Ó, rapaz, já chegou? Então vamos embora. O que chegou aí? Chegou a coxinha. Ah, rapaz, eu vou até abrir caminho aqui. Vamos deixar a Ferrari para trás aqui, ver se... Fabinho é um garoto maravilhoso, viu? Pô, cara, que isso. Sensacional. Olha que coisa maravilhosa, cara. Ah, não, aí é brincadeira. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera aqui. Olha isso daqui, gente, é coxinha Bragança, tá? Isso é brincadeira, salgado não, raiz, né? Salgado... Rapaz, isso é salgado de hoje colocaram tudo gourmet, tudo. Isso aqui é raiz. Isso aqui é... Pega aí, Marcelo. Dá uma experimentada. Rapaz, dá um guardanapozinho. Vou pegar na mão mesmo. Isso aqui tem em casa. Isso é de verdade, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu deixar aqui pra produção. Sensacional. Gente, coxinha Bragança. Entendi, recomendo, mas olha só. Coxinhas Bragança, eu recomendo para todo mundo, porque, como o Marcelo disse, cara, tudo tem ali o a ver com quem tá ali na frente. Como o Marcelo tá falando aqui. A mão que entrega, né? A mão entrega, sabe, cara? Então, pô, o Fabinho, que é o responsável lá pelo Coxinha Bragança, é uma pessoa da melhor qualidade, então o produto não poderia ser diferente. A família, o pai, todos eles. Todos eles. É um produto que você sabe que eu só posso testemunhar, que eu já tive uma coisa interessante, tive com ele hoje. São eles que fazem, entendeu? É uma coisa bem artesanal ali, um troço família mesmo, é sensacional. Isso aí, não tenha dúvida, quem for lá certamente vai ter um produto de alta qualidade feito por pessoas sensacionais. Isso aí. Agora, a gente falou no Instagram, Marcelo, que você viria. A maioria esmagadora das perguntas foi o seguinte: quem é a tal da Tia Graça? Que todo mundo fala. Tá todo mundo no Instagram assim, pergunta pra ele quem é a Tia Graça. Quem é essa tal de Tia Graça? Quem é a Tia Graça, Marcelo? Então, Tia Graça, eu te falei um pouquinho sobre ela, né? Tia Graça era uma pessoa extraordinária. Ela veio a falecer em 2016. Foi uma das pessoas mais tementes a Deus que eu tive o prazer de conhecer. Era minha sogra, né? Ela, hoje... nós somos mais casados, a filha dela. Por circunstâncias da vida, somos amigos, né? Minha sócia lá. E nós tínhamos uma pizzaria, que é a Pizzaria do Gaúcho, pouco sabe que o nome era Tia Silvia Pizzaria e Sorveteria. Ah, é? Aí nós abrimos um outro comércio do lado onde a loja de salgados lá, com nós, eu e minha esposa
pensamos em casar, o pai dela nos ajudou e tal, a ideia de montamos o Laticínio, que era a Zona Oeste Laticínio. E depois nós trocamos o fundo de comércio pelo Tia Graça hoje, que era Rústico Restaurante. E surgiu, vamos botar o quê? Meu sogro, né, o senhor Arlindo, falou assim, vamos botar Tia Graça, né, que ainda não tinha netos, né, então e ficou Tia Graça, o nome dela é Tia Graça. E em homenagem a uma pessoa, eu posso dizer assim, até me emociona, né, uma pessoa que extraordinária, um ser humano extraordinário, uma pessoa dadivosa, sabe, uma pessoa que amava viver, tinha muito problema de saúde, amava viver, viveu durante muitos anos da vida, só tinha um pulmão, e tinha uma força, você chegava perto da Dona Graça, na casa dela, ela estava pronta para uma festa. Sabe, aquela pessoa linda de estar sempre arrumada, a casa dela é muito bem cuidada, e ela fez muito isso no Tia Graça, sabe, ela cuidou, e o Tia Graça cansou um pouquinho também, porque você lidar o dia todo, você entrar numa cozinha, num restaurante, num domingo, e você, aquele pique todo, ela olhava, ela ficava assim, não, tem que mudar isso, era uma loucura, assim. Mas em homenagem a ela, né? Hoje, certamente, ela está na lembrança de Deus. É uma pessoa que viveu a Bíblia. Eu tive condições de aprender um pouco da palavra de Deus através dela. O conhecimento que ela, o amor que ela tinha a Jeová Deus era muito grande. Ela amava viver, ela amava a vida. E ela tinha certeza que, eu também tenho certeza que no futuro muito próximo ela vai voltar a viver nessa terra, ressuscitada, né? E com a esperança de viver eternamente, porque ela é uma pessoa extraordinária. Então, foi em homenagem a ela. Né? No início, eu fui um pouco contra, porque eu achava Rústico Restaurante um nome legal, né? De rusticidade. Porque a razão social é Rústico Restaurante, mas em homenagem a ela. E o tempo todo foi realmente em homenagem a ela. Eu quero dizer para vocês que eu estou impressionado com o Marcelo. Já não bastava receber bem a minha família no restaurante dele, não através dele, mas dos colaboradores, que também essas pessoas só atendem bem ou só trabalham bem quando tem um grande exemplo. Então eu estou muito feliz da sua presença aqui, não só como um grande empreendedor da região, mas como um grande pensador da região. Esse teu lado é um lado muito importante que as pessoas entendam. Você é um cara pensador, você é um cara que quer contribuir para a sociedade. E hoje, com esse nosso mundo acelerado, esse mundo rede social, esse mundo sem limites, esse mundo agressivo, com as palavras, principalmente, com vídeos, com imagens, com atitudes ruins, ter pessoas assim, estar sentado e trocando uma ideia legal como essa, não foi só bom para você, mas foi maravilhoso para mim também. Eu tenho certeza para quem está assistindo, foi mais maravilhoso. Então, eu queria te agradecer a oportunidade de trocar essa ideia contigo. Agradeço também a você pela excelente conversa. Começamos a trocar um pouco de experiência. E uma coisa que eu gostaria de dizer assim, a vida, eu aprendi recentemente isso, a vida que nós temos é o hoje, né? Às vezes nós fazemos planos para o futuro, você pensa assim, que eu quero ter algo daqui a 10 anos, 15 anos, mas que todos nós possamos pensar o hoje, né? É dizer que ama quem ama. Às vezes você morre alguém que você amou e você não teve a oportunidade, né? Certamente uma vez eu escrevi que a gente nunca sabe quando até logo pode ser um adeus. Então, que o dia que você se despedir com alguém que você ama, saiba que pode ser um adeus. Então, guardar a mágoa não vai levar a lugar nenhum. A mágoa, ela só prejudica aquele que sente. Posso estar magoado contigo, você está vivendo a tua vida, mas aquela mágoa acaba com você. Sim. Então, não é ser puritano ou nada clichê, nada. É realmente valer a pena a vida, olhar no olho de alguém, ver o brilho, agradecer o dia de vida a Deus, né? O alimento que nós temos. Nós falamos sobre a questão de se alimentar. Tem pessoas que não têm condição de se alimentar hoje, de fato. Países da Europa, o cara perdeu o lugar onde ele morava. A história dele estava ali. Fotos, tudo acabou. Então, de repente, nós não temos nada disso aqui no Brasil, né? Você só tem a agradecer. Então, por que guardar mágoa, ser tão individualista? Nós temos que mudar isso. E a mudança não começa através da palavra que você dá a alguém. É do teu exemplo, né? Sim. Começa contigo, o indivíduo. O indivíduo forma a família forma uma sociedade. Então, às vezes, nós falamos, tu tem que mudar você. Não apontar ninguém, tentar mudar nós, o indivíduo, né? Quando você for dormir, agradecer a Deus por isso. O que eu posso fazer melhor amanhã? Sim. Não questão profissional, as pessoas ficam atentas a querer ganhar dinheiro. O dinheiro não leva nada a ninguém. Não é isso. Não tem. Ao contrário, o dinheiro você tem que ser teu escravo. Você ter uma boa alimentação, fazer do dinheiro teu escravo, não ser escravo do dinheiro. Você acumular para quê?
Cara, tem coisas tão mais importantes do que o dinheiro. Tudo. Principalmente a nossa construção, o que a gente tem a dar para a sociedade, o que a gente tem a aprender com ela também. Exatamente. E é fundamental, cara. Eu queria só para fechar que você pudesse... Chegou nosso prensadão aqui? Deixa eu dar uma olhada nesse prensadão aqui. Tá bonito. Rapaz, olha, Marcelo, a gente vai sair daqui 3 quilos mais gordo, hein? Nada, eu vou levar isso pra casa. Olha isso. Coisa linda, falou. Ó, entregou, aqui, ó. E a entrega foi rápida. Não, entrega. Olha também esse cachorro quente, Marcelo. E ela assim, pelo amor de Deus, é um prensadão de verdade. Tá esse vai pra patroa em casa, vou levar. Já tá aqui, ó, embaladinho. Não, tô brincando. Maravilhoso. O Marcelão, cara, eu queria que você passasse pro pessoal aqui. Como é que tá a programação do Tia Graça? Eu sei que dia de semana meu jabá agora. Então. Eu sei que dia de semana tem um pagodão. Tem. Como é que tá funcionando? Então, Tia Graça, assim, é interessante você falar sobre isso. Na quarta-feira nós temos um samba. Qual a ideia do samba, né? Eu gosto de pagode, mas não frequentava o pagode, assim. Aí, passando a questão do preconceito, não. Era um ambiente que me trazia uma certa angústia, né? Às vezes violência. Isso aí é uma coisa que me afastar um pouquinho. Então, a ideia de criar um pagode no Tia Graça na quarta-feira, vamos dizer, um samba de raiz, o primeiro set é todo samba de raiz, é um lugar que você pudesse ir com a tua família. Sim. Eu quero levar meu pai, minha mãe, então você pode ir no Tia Graça, né? Você vai ter um ambiente totalmente familiar, aberto a todas as pessoas. Então essa é a ideia. Você tem a galera de crianças ficando brincando no parque. Ontem, por exemplo, a casa explodiu assim de gente e estava lá a criançada brincando no parque, tinha uma senhora lá fazendo 90 anos. Então, assim, mas não pagode, então quer dizer, ela gosta de samba. O samba é a nossa cultura. O samba é a cultura do brasileiro. Não tem jeito. O carioca, sem um samba e esse calor, não é Rio de Janeiro. Claro. Então tá lá, toda quarta-feira, o Rafael Bernini, é um garoto que eu gosto muito, sou fã do pai dele, e canta músicas ali de raiz mesmo. Tem o primeiro set, então, é todo música voltado para a música, o samba de raiz, o samba de partido, que se perdeu um pouco, mas está lá. Na quinta-feira, hoje, nós temos o Renatinho do Videokê. Sou fã dele há muitos anos, ele era do Vovô Tino, né? Aí, às vezes, nós conversamos, não, quando você estiver lá, é de lá, você tem que honrar teu local. Eu não sou muito favorável de um artista que toca em várias casas no mesmo local, que acaba queimando ele. Então, você está aqui, está comigo. Vamos ficar abraçados até quando não der. Renatinho está lá fazendo um excelente trabalho também, um garoto sensacional, um amor de pessoa, um garoto extraordinário. Sexta-feira quem está comigo é o Jimmy do Molejo, cachorrão, que é meu amigo de muitos anos. Quem não conhece, puder seguir, conhecer aquele ser humano, um cara extraordinário, um ser humano do meio do samba, que é um meio muito competitivo e tal. Ele, o cara com o coração aberto, você pode chegar, ele acolhe mesmo. Na sexta-feira passada, ele foi com o filho dele, que ele tem um filho autista, o George, deu um show no Tia Graça. Sabe, uma coisa que, não sei se as pessoas sabem, eu tenho um filho especial que tem síndrome de Down, que é a maior bênção da minha vida, é o maior ser humano que eu conheço, é meu filho. E quando ele chegou lá, conheci George, ele caladão, de repente ele começou a cantar e cantou e brincou com todo mundo. Ele foi o artista da noite. Então ele está comigo toda sexta-feira, o Jimmy, excetuando esses dias que ele tem agenda pelo molejo, ele faz lá a agenda e manda cada altura, né? Não ele pela personalidade, cada um de nós tem uma personalidade, mas o garoto bom também. No sábado nós temos o Cadu e Léo. O Léo, para mim, da noite, que eu conheço da noite, tem o Diamante Baixo, para mim, um sensacional, não sei se vocês conhecem, para mim, um cara top, assim. Mas tirando ele de todos os artistas que eu conheci na noite, respeitando todo o artista da noite, que eu respeito muito, você pegar um microfone ali e fazer alguém sentir uma emoção através da tua voz, interpretando outros artistas, isso por si só é incrível e requer muita coragem. E saber que é um dom que Deus deu a ele, e ele dá de si, é doar, né? Ele sai dali esgotado. Desses artistas que eu conheci, o Léo é, para mim, um dos maiores da noite. Você pode cantar, eu vi um amigo meu que era cantor, era vocalista da banda Tabajara, chegou lá e falou, Marcelo, esse garoto, nunca fale isso para ele brincou comigo, ele consegue cantar as músicas no tom certo da música, melhor que o intérprete dessas canções. Quem não viu, tiver a oportunidade lá, não é engrandecer o local, mas se o dia chegar lá e não for, pode me cobrar que eu pago a conta. E é verdade mesmo. Você vai ter uma noite sensacional com ele, junto com o Cadu, que é uma das pessoas extraordinárias, maestro, toca instrumento, cara versátil, está há muitos anos na noite, faz todos os arranjos direitinho, entrega, o Léo faz, mas ele entrega para ele assim de bandeja, toma. Sim. É igual
o lateral que vem e prepara para o artilheiro. Então é desse jeito que eles trabalham. E um sábado por mês a gente faz a banda Resgate 80. Até falar sobre isso, as últimas edições da Resgate 80 me deixou um pouquinho triste, em chuvas que aconteceram e tal. É uma banda que resgata a minha juventude dos anos 80, 90. É um rock and roll sensacional. Nós cobrávamos uma entrada que era para pagar a banda e tal. Essa última edição nós fizemos um acordo e abrimos ao público. Choveu pra caramba, veio um público legal, mas quem puder curtir lá, é uma noite sensacional do rock nacional. Algo que os empreendedores do local, da região, se puderem investir no rock nacional, no jazz, no blues e tal, mas no rock nacional precisa disso no Camorim. Às vezes tem que sair. Eu vou muito, pessoalmente, às vezes no Aerotal, quando tem uma banda lá que eu gosto, tem que sair. Então não precisa, tem muito local que faz um acordo com a banda rock nacional, ou rock progressista, ou rock tradicional mesmo, coloque no Camorim, necessita colocar isso aqui. Então essa é a nossa programação. Muito raramente eu coloco no domingo, eu botava um chorinho lá eventual, eram pessoas idosas e tal. Só quando eles vêm, um grupo até muito interessante, as pessoas se juntam, pegam um ônibus, aí vem, botam um chorinho lá. Tudo senhores, até brinco, vou botar o UTI móvel aqui, né? Mas eles estão com mais energia do que a gente. Com certeza. Cara, o pessoal de 70, 80 tá vivendo, sabe? Sabe aquilo assim, eu já prestei conta à sociedade, agora eu vou fazer o que eu quero. É isso aí. Então essa é a programação do Tia Graça, musical, né? Programação de verdade, né? Programação variada e de família, né? Que isso é o mais importante. Se você passa aí, no Camorim é impossível, você não conheceu o Tia Graça, você passa ali na frente, você vê que não tem tumulto, que não tem palhaçada. E o Tia Graça, eu garanto qualquer um, é o melhor frango que existe no Rio de Janeiro. A gente faz o frango na brasa lá, é sensacional. E aceitamos sugestões, né? Totalmente assim, hoje eu estou totalmente aberto a isso, né? Então a gente tinha criado um cardápio, aquele cardápio ele tem 30 anos. Você imagina que se manter uma coisa. Quando você falou de eu me estabelecer no Tia Graça, no Camorim, eu acho que um comércio abre e logo ele vai embora. O empreendedor, ele tenta uma coisa, não dá certo, vai. E eu lembro no texto da Bíblia, Salmo 1, do 1 ao 3, que a planta ela só dá o fruto se ela estiver enraizada, né? Diz que a planta plantada na beira de um rio, ela floresce. Então eu me enraizei no Camorim. O Camorim, para mim, faz parte da minha vida, da minha família Tia Graça, porque a família, quando a gente fala em restaurante Tia Graça, não é um restaurante, chegar lá é uma família Tia Graça. Eu falo com os colaboradores que são como filhos para mim, porque às vezes você é psicólogo, é pai, tudo que você possa imaginar. São jovens que chegam às vezes no Nordeste e vem ali uma oportunidade de crescer, então nós temos, eu sempre falo que nós somos uma família Tia Graça. Então, aqueles que são clientes da casa não são clientes, não chega ali, a gente não está preocupado com o teu dinheiro. Lógico que o dinheiro vai trazer o retorno para nós mantermos aquilo. Mas a tua presença no Tia Graça como família é como se fosse uma família mesmo. Tem crianças que chegam lá no restaurante, vai direto na cozinha, cara, pegar farofa. É coisa assim, é troço de louco, assim, tem criança que come farofa pura do Tia Graça. Feijão, tem, só assim, eu só como qualquer, tenho que comer o feijão do Tia Graça. Isso é maravilhoso, traz uma satisfação grande, porque é uma família mesmo. Nós, como toda família, tem problemas, né? Alguém pode chegar lá, questão de atendimento, a gente está tentando melhorar, ter paciência, cobrar a educação. Pode cobrar de mim, eu falei no meu Instagram, do Instagram do restaurante está aí, tem meu telefone pessoal, se eu puder fazer o máximo possível para continuar sendo família Tia Graça, né? Respeitando, e também hoje eu vou passar a frequentar os outros restaurantes, você me deu algumas sugestões, vou procurar a casa aberta também, porque quanto mais a gente fizer pelo nosso local e continuar o Camorim, essa ilhazinha maravilhosa, essa ilha de sossego, né? Não é a ilha da fantasia, não, que não tem um tatu, mas então que nós consigamos e nos fortalecemos todos nós para mantermos. Não sei se está no final já. Sim. Eu queria te elogiar, já vocês todos, né? Obrigado. Caio, Elton, né? É o Corpinho, é minha equipe maravilhosa, esses caras, Saci e Corpinho. Poucos sabem, né? Porque para estar funcionando isso aqui é um estúdio maravilhoso que eles estão fazendo ali, se desdobrando. Apoiem, né? Para que eles possam crescer mesmo, né? E esse crescimento não é crescimento monetário, é estrutura para poder falar mais, né? Sim. E ser ouvidos, né? Estava até falando aqui, não só empreendedores, mas pessoas nativas. Sim. Aí você alguém sugere eles para quem possa vir aqui, isso é legal, né? No nosso Instagram, a gente tem sempre abrindo uma caixinha. Sugere aí. Seu nome foi muito sugerido. Ah, que legal. Agora que a gente já entrou em contato. E lembrar que eu não sou o dono do Tia Graça, nós temos a sociedade ali, né? Existe a minha esposa Ive, com todo o mérito a ela, nós construímos uma família maravilhosa. Em um dado momento da vida, nós nos separamos. É uma coisa pessoal, mas faz parte do Tia Graça. Normal. Né? Ela hoje tem a sociedade dela, os irmãos dela que vieram através da mãe que perderam
a mãe veio a sociedade a parte dela. O senhor Arlindo também, que é dono do Bosque da Praça lá, que ele idealizou o Bosque da Praça. E, para mim, uma das pessoas mais sensacionais que existe no mundo. É um homem de um coração extraordinário, uma pessoa simples do povo, mora lá em Vargem Grande, ama esse local, é um empreendedor nato, gera, sei lá, centenas de empregos com o trabalho dele. E o Tia Graça é isso, sabe? E os meus filhos, né, minha geração seguinte, que já estamos para a terceira geração do Tia Graça, que é o meu filho mais velho, Micael, que fez administração, trabalha comigo. Legal. Tem meu filho que é especial em todo sentido, né? Ele é síndrome de Down, uma pessoa sensacional, Pedrão, ele tem a cabeça até do Tia Graça Preta, escrito Pedro Chefe, que ele vai ser legal. Ele chega lá, eu que mando. Então, nós somos realmente uma família. E todas as famílias são convidadas. Os que não conhecem, que venham conhecer, os que conhecem, que possam agradecer, não só com a presença financeira, que possam dar ideias, né? E nós ali construímos um lugar melhor, né? Como nós falamos, um indivíduo melhor, uma família melhor, um bairro melhor, uma sociedade melhor. Gente, com isso a gente termina aqui nosso papo maravilhoso, fantástico. Muito obrigado, Marcelão. Eu que agradeço. Além de ser um incrível empreendedor da região, um pensador e um cara que quer o bem aí do Camorim, então vai ser sempre bem-vindo em todos os lugares que a gente puder. E o convite é vocês, vamos tirar um dia, ver qual dia é melhor pra gente jantar, almoçar juntos. Ó, então vamos lá. Já Por conta do Caio, por minha conta. Não vou esquecer, não. Não, esquece não, tá certo. Gente, forte abraço agora pra câmera do meio pra se despedir junto. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo Camorim Forever. Valeu!